Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse vídeo é tanto para o canal Juristas de Direita, eu vou até convocar dois ilustres membros para se manifestarem depois sobre ele, quanto para o canal Processo em Revista. Bom, vamos lá, meus caros, eu queria falar com vocês qual que é o tema desse vídeo. Vídeo que é dirigido diretamente ao presidente da República, Jair Bolsonaro, tá legal? Presidente, o Brasil precisa de um choque de capitalismo, tá? O Brasil precisa de um choque de capitalismo. Vamos lá. Medidas que o seu governo tem aprovado, como por exemplo, a reforma da Previdência, não foi aprovada ainda, mas tudo caminha possivelmente para que o seja. Sanção, aprovação da lei da empresa simples de crédito, medida provisória 881, a medida provisória da liberdade econômica, dentre outras, são importantes, claro que são, mas é a pontinha do iceberg, sabe? É a casquinha da casquinha da casquinha do sorvete. Precisamos de muito mais. O país está quebrado e envelhecendo, presidente, tá? Para o país sair desse buraco que está entrando, de uma crise que só está se agravando, o Brasil precisa de um choque de capitalismo. Choque de verdade. Não é um meio choque de capitalismo. Daí eu fiz uma lista de algumas coisas que podem ser feitas e que podem ser defendidas pela presidência da República. Por exemplo, ponto número 1. Aplicação da curva de Laffer na prática, presidente. Pô, durante a campanha você falava tanto em curva de Laffer, mas falava tanto em curva de Laffer, lembra? Que é aquele conceito econômico que quando você abaixa a carga tributária, você tende a ter uma elevação da arrecadação, tá? E é verdade, isso funciona mesmo. Vale para tudo, vale até para os negócios também. Tem que fazer, né, presidente? Qual é o imposto que foi baixado até agora? Qual a alíquota de tributo que foi baixada até agora? Eu sei, eu consigo entender. A curva de Laffer, quando você implementa esse conceito através de uma legislação, de uma nova normatização, no primeiro momento vai acontecer sim esse pânico do governo, que todos os governos têm esse pânico. Vai cair a arrecadação. É verdade, vai cair a arrecadação. Mas tem que ser feito em algum momento, senão não vai ser feito nunca, tá? Porque a tendência depois é que a arrecadação aumente. Mas no primeiro momento, verdade, a arrecadação vai cair, ok? Não adianta a gente fugir disso. Então, temos que pensar, ou fazemos agora, ou não fazemos nunca. Lembrando, presidente, que eu não sou tributarista, mas o Rodrigo Figueiredo, que participa comigo do canal Juristas de Direita, conhece muito do assunto. Parece-me que pelos artigos 150, alguma coisa assim da Constituição da República, o Executivo pode, ele não pode criar novos impostos ou aumentar alíquotas sem lei, mas o Executivo pode, via decreto, reduzir a alíquota de um imposto. Que tal a gente começar por aí, presidente? Abaixar os impostos que podem ser reduzidos. Tornar o país mais viável para o empresário, para o contribuinte. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria abordar. Segundo ponto, meu caro presidente. Eu coloquei aqui, tá? Estou lendo uma colinha. Que tal se a gente começar a ter menos burocracia para abrir e fechar empresa? Coisas que o governo pode fazer também, esponte própria, tá? Via decreto. Que tal? Sabe? O Brasil continua sendo um dos piores países do mundo para se abrir, para se fechar uma empresa. Isso tem que mudar, mas tem que mudar para ontem. Olha, eu não gosto do Ciro Gomes, mas ele falava uma coisa na campanha que é uma grande verdade, presidente. Primeiros 6 meses de governo, a presidência da República tem poderes quase imperiais e consegue aprovar muita coisa que não conseguiria aprovar posteriormente.
Teu governo já está com 5 meses, presidente. Junho acaba e já foram os primeiros 6 meses de governo, sabe? Então, talvez fosse a hora de pensarmos nesse ponto. Terceiro ponto, presidente. Isso é importante, isso envolve o judiciário, claro, não envolve apenas a presidência da República, tá? Envolve mais o judiciário. Mas isso vai depender também das nomeações para STJ, TRFs, etc, etc, etc. Não basta ser alguém alinhado politicamente com o governo, como o PT fez no passado. Não basta isso. O Brasil precisa de segurança jurídica, presidente. Segurança jurídica. Depois eu faço um vídeo falando de vários exemplos, mas eu posso falar, presidente, assim, olha, de uns 20 casos, onde a lei diz uma coisa, e a jurisprudência dos tribunais, pior, dos tribunais superiores, dizem algo diametralmente oposto. É assim, não deveria ter tanta interpretação de norma na clareza do texto legal. E eu estou falando de N casos, tá? Se eu for fazer um vídeo falando só sobre isso, é um vídeo de meia hora para falar só sobre isso. Então que tal pensar em quem que você vai indicar para STF, STJ, TRF? Porque na cabeça do povão, o presidente só indica o ministro do STF. Não, não é. Quando mudar alguém do STJ é o presidente, TRF, TRT também, né? Todos os órgãos federais ligados à administração pública federal, a indicação é da presidência da República. Então, presidente, tá? Pense nisso quando for indicar magistrados para Quinto Constitucional, STJ, STF, etc. O presidente, obviamente, não tem o direito nem o poder de intervir em como uma questão vai ser julgada. Mas ele pode se assessorar para indicar ministros, juízes, magistrados, desembargadores que sejam legalistas. O Brasil não precisa de alguém que julgue à esquerda ou à direita. O Brasil precisa de alguém que julgue na lei. Na lei. A gente está faltando isso no judiciário brasileiro. E isso, presidente, afasta o investidor do país. Isso afasta o investidor do país. Vamos levar um quarto ponto, presidente, que se liga diretamente com o quinto ponto que eu vou falar na sequência. Reforma trabalhista mais aprofundada. Eu não acho que a Justiça do Trabalho deva ser extinta, tá? Eu não acho que deva ser extinta. Se alguém entender que eu acho isso, está entendendo algo muito errado, porque, bem ou mal, a nossa vida diária são 8 horas por dia dentro do meu escritório, até mais. Então, sei lá, eu passo mais tempo no meu escritório com meus sócios, meus colaboradores, do que com minha esposa. Tá? Mas será que o Estado não pode permitir uma maior liberdade de contratação entre as partes? Será que a coisa tem que ser tão amarrada assim? Existem várias ações de advogado, sócio de escritório, que ajuiza ação trabalhista arguindo que era empregado. Porra, peraí, presidente, um advogado falar que não sabia um papel que estava assinando, sabe? O advogado tem opção de emprego, querendo ou não tem, sei lá, a qualificação do advogado em questão. Eu estou falando em tese. Tem um caso famoso, não vou falar o nome do doutrinador, mas quem quiser pesquisar vai descobrir. Um grande doutrinador, um dos ícones do processo civil brasileiro, sujeito que ganha salário de 6 dígitos mensais, tá? Entrou uma vez com uma ação trabalhista contra um cursinho, um curso preparatório no qual dava aula, pedindo verba que peão de obra pede, sabe? Arguindo que ele queria hora extra, sabe? Hora extra noturna. Queria romper o contrato que ele havia assinado. E detalhe, eu tenho os livros desse cara. Eu tenho os livros dele, eu leio, eu sou fã de tudo que ele escreve. Se esse cara é hipossuficiente, ele perdeu a ação trabalhista dele, tá? Mas que tal a gente começar a rever isso, hein, presidente? Que tal a gente começar a rever isso?
pensar numa reforma trabalhista que seja mais aprofundada, que permita as partes decidirem entre si aquilo que elas querem, tá? Quinto ponto, presidente, isso é importantíssimo. Parece uma bobagem, mas não é. Vamos lá. Criação de normas que possibilitem no Brasil a figura, a existência do investidor anjo. O que é investidor anjo? Eu tenho uma ideia brilhante hoje para montar um negócio, mas você imagina que eu bolei o novo Facebook, tá? Só que eu preciso ter, sei lá, 5 milhões de reais. Eu não tenho 5 milhões de reais. O investidor anjo, a figura que existe nos Estados Unidos, é a pessoa que entra no contrato social da minha empresa, aporta aqueles 5 milhões de reais e ela responde apenas e tão somente pelo capital investido. O que não é pouco, já é muito, já é um risco enorme. Só que o problema no Brasil, eu já defendi pessoas na justiça que achavam que davam para fazer um contrato, para ela ser uma espécie de investidor anjo, e o sujeito respondeu por débito trabalhista, débito tributário, débito fiscal, débito quirografário, por contrato de locação. Que fica, presidente? Então, assim, o sujeito gasta 5 milhões de reais para montar um negócio, para investir num negócio que ele acredita que vai dar certo. Eventualmente, o negócio não deu certo como deveria dar, tá? E não é que ele vai perder só 5 milhões de reais. Ele vai perder 5 milhões de reais, mas sei lá quantos milhões de reais de impostos, etc, 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 etc. Teu amigo, que é o ex-ator, youtuber, Sandro Rocha, ele acabou de montar uma plataforma nos Estados Unidos, chama Gateway 369, Gateway 369, Gateway 369, que é um canal que a gente espera que dê certo, tá? Até já fiz o meu perfil lá no canal dele. Obviamente, com o nível de investimento que ele teve que ter, ele tem algum sócio. Tá? Presumivelmente ele tem algum sócio. Ele não está bancando do bolso dele. Só que lá nos Estados Unidos, esse sócio está correndo apenas e tão somente o risco do capital investido. Agora, se mesmo Sandro Rocha monta essa empresa no Brasil e procura investidor que resolve, ele procura o dono da Havan, que resolve investir nele, vou investir lá, sei lá quantos milhões de reais na sua empresa, e o negócio der errado, o dono da Havan pode descobrir que, olha, além dos milhões de reais que ele perdeu mais $500 milhão de indenizações. Não dá. Sabe o que acontece com isso, presidente? Em termos práticos. Eu sou advogado há 22 anos, presidente. Eu tenho alguns clientes do escritório que têm patrimônio superior a 50 milhões de reais, que não investem em negócio nenhum. Sabe o que eles fazem da vida? Apenas e tão somente compram imóveis em leilão. Aonde eles poderiam estar gerando com esse capital 100, 200, 1000 empregos, quando muito estão gerando 5 ou 6, 10, 20, 50 no máximo. E é muita gente assim, viu, presidente? É muita gente assim. Sexto ponto, me desculpa, presidente, eu sei que você não é favorável a isso, tá? Mas, presidente, tem que privatizar tudo, tá? Desculpa o palavreado que eu vou usar, não vou usar a palavra que começa com M, mas esses lixos de estatais só servem para roubar dinheiro da população. Mas nem a EPC você quer privatizar, presidente. Aquela TV Traço, que tem traço de audiência que ninguém assiste, que já custou mais de R$1 bilhão. Esquece, presidente. Para que existe um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica Federal? Se nem para cumprir o papel de emprestar dinheiro a juros menores que Bradesco e Itaú, eles conseguem cumprir. Para que existe uma Petrobras? O petróleo é nosso. O que a gente ganha com o petróleo sendo nosso?
Gasolina 5 conto o litro? Gasolina mais caro do mundo? É isso que a gente ganha com o patrocínio nosso? Ah, mas eu sei, você já disse uma vez. Mas a Petrobras, empresas estratégicas. Bobagem, presidente, bobagem. Não existe essa empresa estratégica, tá? Deixa eu falar uma coisa. Anos 95, 96, quando a FHC privatizou a telefonia do Brasil, também se falava nisso, sabia? Empresas estratégicas. Vai que tem uma guerra e o Brasil não consegue, perde o monopólio da sua comunicação. Se tiver uma guerra, você enfia um tanque de guerra na porta da empresa e pega ela de volta e desapropria. Que foi o que a Bolívia fez com o nosso gás, tá? Então, presidente, privatiza tudo. 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 Esquece. Sabe por que vale Banco do Brasil? Para gastar 17 milhões de reais numa propaganda de 30 segundos. Enquanto Padilha, né? O diretor de Tropa de Elite gastou 11 milhões de reais numa longa-metragem de 2 horas e meia. É para isso que vale estatal, presidente. Vamos privatizar todas essas merdas? Ih, falei palavrão no YouTube. Vamos privatizar todas essas merdas? Tá bom? Eu sei que você tem um aspecto teu que não gosta muito dessa ideia, mas ouça mais o Paulo Guedes, tá? Ele conhece horrores do assunto. Ele conhece horrores do assunto. Ele dá aula para qualquer um. Ele teve aula com 10 ganhadores de prêmio Nobel em seus mestrados e doutorados. Tá legal? Por que eu tô falando isso, presidente? Porque saiu esses dias no Globo. Eu tô até colocando o link na descrição do vídeo. Saiu esses dias no Globo que o Brasil, no último ano, em 2018, perdeu 2 mil milionários. Sabe o que é milionário? Qual que é o conceito de milionário utilizado para a notícia? Pessoas que têm investimentos, não é que o cara tem um imóvel desse valor. É o sujeito que tem investimento, $1 milhão. Tá? Então o Brasil, no melhor cenário, o Brasil perdeu 8 bilhões de dólares em um ano. Perdeu para onde? Para Portugal, para Estados Unidos, etc. Então, presidente, a gente pode optar. Ou você pode começar a fazer reformas profundas, estruturantes, tá? E tenta aprovar o que dá para ser aprovado. Ou então o país vai correr o risco de virar uma Venezuela. E o PT volta. Aí vira Venezuela mesmo, tá? Eu acho que ajuda. Tudo que eu tô falando, se esse vídeo em algum momento chegar em você, ou chegar em Vossa Excelência, ou chegar no senhor, sei lá como você gosta, ser chamado, eu acho que ajuda se teu filho parar de mexer no Twitter um pouco. Tá legal? Meus amigos, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.